que é muito óbvia, né? Eu vi, assim, de longe, conversando com o time essa semana, assim, como foi toda a preparação da semana e a minha própria preparação para cá, no fundo, essas coisas só fazem sentido, né? Quando vocês estão aí e vocês assistem, vocês participam, vocês se engajam, às vezes ativamente, às vezes em silêncio, você vai refletir sobre as coisas, isso já é um engajamento bastante valioso também. E obrigado por vocês participarem, estarem aqui para me ouvir também. Assim, é muito especial. Isso dá sentido, né? A tudo isso, a todo esse esforço, tá bom? Então vamos lá, deixa eu projetar aqui para vocês verem a minha apresentação. A princípio ela está aqui no jeito, vamos ver se vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Sim, vocês me veem? Sim, legal. Legal, boa. Então sigamos. Então hoje o nosso papo tem a ver com inovação como consequência, né? E já isso vai, eu espero que essa frase vá fazer sentido. Mas antes disso, deixa eu contar para vocês um pouquinho sobre mim. Ao longo da minha apresentação, a ideia é a gente ir trocando mesmo. Eu acho que, assim, tanto qualquer um de vocês, assim, bem como o time, bem como o Gui. Gui, te chamaram de Gui, eu já estou com o Gui na cabeça, tá? Vou assim nessa intimidade já. A gente faz algumas pausas aí, a gente vai conversando um pouco, tá? Ao longo da apresentação. Boa. Deixa eu ver aqui se vai rodar. Então, o que eu faço, né? Quem é Max? Quem eu sou? Essencialmente, o meu trabalho, e aí tem um pouquinho mais de 10 anos, é essencialmente ajudar empresas, ajudar organizações a criarem, ou recriarem, né? Produtos, serviços, negócios. Então, tem alguns nomes, né, desses nomes assim que a gente coloca, eles ficam bonitos em slides, nomes grandes que a gente conhece, mas no fundo isso é só um histórico de empresas que estavam de fato querendo resolver coisas difíceis e a gente vai lá pensar junto, tá, desafios que não são triviais, às vezes para criar alguma coisa nova, alguma coisa que vai ter algum impacto novo, né? Então, assim, ainda nesse universo da PJ, esse Max do trabalho, né? Esse Max bem profissional, isso aqui é grande parte da minha história. E eu também eu coloquei esse termo aqui, correndo o risco de uma potencial breguice, né? De usar um termo aqui em inglês e tal, mas acho que a gente ainda não tem uma boa tradução ainda. Indie Maker, o que são Indie Makers? Eu não vejo essa comunidade grande no Brasil, eu acho que isso um dia vai ser alguma coisa grande. Mas são basicamente pessoas que sozinhas procuram criar negócios que vão usar muita tecnologia, mas vão rodar sozinhas, né? Então, tem muitos negócios aí que por trás, às vezes tem uma pessoa só ou duas pessoas só, eu também dedico um tempo para criar isso, né? Ter minhas próprias criações, meus próprios negócios, é isso? E também dou aula, palestra, enfim. Tá bom? Esse é o Max PJ, né? E aí tem o Max PF, que deixa eu ver aqui, será que o slide vai? Esse slide é um pouco pesado, mas a primeira coisa que vai aparecer no slide para vocês, não apareceu ainda, é que eu sou pai, eu sou recente, aliás, não ontem, não amanhã, hoje a minha filha faz 3 meses. E ela é a coisa mais fofa que existe. Eu sei que todo pai fala isso e vai falar a segunda coisa que eu falo também, que eu sei que todo mundo fala, mas a minha realmente é isso. A minha filha é essa fofura completa. E a outra coisa que não está aqui aparecendo no slide, tá, gente? Peço perdão, se preocupem mais com o que eu vou falar do que com o que está aqui no slide. E a outra coisa que eu também faço, falando aqui um pouco do Max PF, sempre que possível, e às vezes quando não é possível também, eu gosto de fazer vídeos. Hoje eu já visto essa camisa, então realmente eu gosto, é um hobby que eu acho que eu comecei há anos atrás, enfim, tenho felicidade, já fiz vídeo entrevistando pessoas muito interessantes, tem algumas coisas aí, e eu gosto de fazer hoje em dia os vídeos que eu faço, é só pura diversão, que eu coloco no YouTube e tal, tá? Se vocês procurarem por mim, não vai ter tanta coisa assim, mas... olha aí, ó, apareceram os slides, né? Sou pai e o filmmaker aqui, que eu coloco bem entre aspas, que se tiver alguém que realmente é um filmmaker aqui na audiência, vai chorar de eu me autoproclamar um filmmaker, mas sim, pelas coisinhas que eu faço, sim. Então esse é o Max PF também, e qual que é o nosso objetivo hoje, né? Então,
como vocês viram, né, muito do meu trabalho, ele está relacionado, de fato, a fazer coisas diferentes, coisas novas num universo, não só, vou chamar aqui, não só mais inventivo ou artístico, de uma criação de uma arte nova, não é isso, esse não é o território onde eu crio mesmo, como o filmmaker talvez um pouco, mas meu trabalho é realmente no universo do corporativo, das empresas, de criar negócios novos, né? Deixa eu ver aqui se meu slide vai passar. Uma hora ele vai passar. Então, nesse... Pronto, boa. Vamos, os outros vão ser mais tranquilos. Aí, o nosso objetivo do dia. Então, mas antes da gente começar, eu queria falar rapidinho sobre essa definição de carreira. E talvez quem já assistiu The Office deve estar assim agora coçando a cabeça. Cara, por que o cara vai falar de carreira e tem uma imagem do The Office? Quem não assistiu, assista, tá, gente? É uma série incrível, melhor de todos os tempos. Mas o que é carreira? Na nossa definição aqui, para a nossa carreira de semana, é a definição que eu lido como a minha própria carreira, tem uma coisa que aparece no The Office e que tem menos a ver com o personagem e tal, mas acho que tem a ver com a sabedoria condensada ali pelos roteiristas. Uma coisa que eles falam no The Office é o seguinte, acho que isso aparece nos primeiros episódios, né? Um dos personagens, ele fala assim, o negócio, né, o trabalho, é a coisa mais pessoal que existe. E eu lembro quando eu estava assistindo The Office, que é essa série que você vai rir de vez em quando e vai sentir muita vergonha alheia. A série é sobre isso, é uma série de comédia, não é uma série assim dramática assim. Isso me bateu muito forte assim, porque eu falei, nossa, realmente é isso, né? Quando eu penso na minha própria carreira, né? Quando eu pensava, já quando eu assisti isso, eu pensava assim, poxa, realmente, poxa, a minha carreira é o lugar onde eu passo a maior parte do meu dia, o lugar onde eu vou conhecer tantas pessoas que vão fazer parte da minha vida, onde eu vou ter a chance de colocar as minhas habilidades em prática para colocar isso a serviço de alguém. Vai ser o lugar onde eu vou me dar conta também de coisas que eu preciso melhorar. E a princípio vai ser um lugar que vai me ajudar a dar sentido no que eu faço. Né? O que eu faço passa por impactar as pessoas e tal, e o meu trabalho tem tudo a ver com isso. Então, assim, essa visão de carreira, primeiro que eu vou colocar aqui, ela é menos, nessa nossa conversa aqui, menos aquela coisa do tipo, qual que é o próximo cargo, ou qual que é esse papel específico, um recorte de uma descrição de trabalho, mas realmente um olhar sobre a carreira a carreira é esse lugar, onde eu tenho uma jornada onde eu vou realizar muita coisa, onde eu vou aprender muita coisa, e onde eu vou construir significado de quem é o Max, de quem eu sou, do impacto que eu tenho e de que eu vou ou não dormir tranquilo ou orgulhoso todas as noites, ou enfim, até o fim da vida. Então, assim, esse olhar mais amplo da carreira, e por isso que quando eu falo também ser professor, também ser outras coisas, porque isso faz parte desse bolo, né, que faz a carreira. E aí, quando a gente fala de inovação, para a gente também introduzir assim que conversa é essa, né? Para onde que a gente vai aqui nessa história? Eu quero colocar a inovação o seguinte. Trouxe aqui a frase também que também é de um filme, tá? Aqui do Roberto Benigni, que eu acho que traduz muito bem a ideia de inovação, de como trabalhar isso. E um determinado filme, é um filme que se chama La Tigre e la Neve, né? Ele fala: não busque a novidade. A novidade é a coisa mais velha que existe. E é isso, né? Então, assim, esse anseio pelo novo, pelo diferente, pelo que é legal, pelo que é o trending, ele sempre vai existir, ele sempre vai ter algum valor, isso nunca vai... as tendências, elas vão mudando ali ao sabor do vento, pelo menos não as macro tendências, mas as micro tendências, ali, as modas, vão mudando ao sabor do vento e a inovação não é exatamente sobre deixa eu sentar aqui, eu quero inovar, deixa eu ver o que está acontecendo tudo de tendências, eu vou tentar seguir essas coisas e eu vou ser super inovador. Não é bem por aí, a gente não vai olhar para isso. Pelo menos tudo que eu pude estudar, ver e participar ao longo da minha carreira, quando a inovação aconteceu de modo mais poderoso, não tinha nada a ver com, de fato, buscar inovação, assim, propriamente dito, né? Ela não era o nosso alvo inicial, não. Mas então, o que é? Então, vou colocar aqui uma definição aqui de inovação para a gente lidar. Então, deixa eu ver. Slide. Pronto, bonito. Então, assim, eu quero que a gente olhe a inovação como subproduto de um novo elemento, ou de uma abordagem
que favorece um objetivo. Max, você leu para mim, até pausadamente, não entendi nada. Tá tudo bem, deixa eu desconstruir essa frase aqui de trás para frente. Inovação como subproduto de um novo elemento, uma abordagem que favorece um objetivo. Ou seja, inovação ela vai começar com um objetivo. Primeiro, ela deve servir a um objetivo. No universo das empresas, aqui a gente vai ter os nossos desafios, os projetos que a gente quer que dê certo, a gente tem nossos OKRs, tudo isso tem grandes objetivos onde a gente vai estar de olho, essas são as nossas miras. No universo da carreira, não vai ser diferente. Poxa, eu quero construir uma vida que seja diferente para mim, um dia a dia diferente. Eu quero estar mais próximo de uma área que me apetece muito, que eu gosto muito. Então, esses objetivos, sejam de carreira, sejam de negócio, eles vão nortear o que é inovação. E o que a gente vai fazer, então? Para a gente alcançar aquele objetivo, a gente pode buscar aquele objetivo de formas conhecidas, né? Então, assim, tem coisas que eu sei fazer, sei que funcionam, ou a gente pode fazer, deixa eu fazer isso aqui mais, ou deixa eu dar um jeito de fazer melhor, deixa eu trazer mais gente para fazer isso, ou então eu vou tentar fazer isso de uma maneira diferente, um jeito diferente de fazer, um novo elemento, uma nova linguagem, uma nova metodologia. E aí, quando a favor daquele objetivo eu trago esse novo elemento, porque às vezes aquele objetivo ele é tão audacioso ou tão diferente que do jeito que eu tô, ele não vai acontecer, né? Mesmo que eu aumente aqui a coisa que eu já sei fazer, ele não vai servir para cumprir aquele objetivo, então eu vou trazer esse novo elemento, eventualmente a gente vai bater, que vai ser uma inovação, algo que vai ter valor e que vai fazer a diferença, de novo, no objetivo lá, nos KPIs que eu tenho. Vou dar um exemplo aqui sobre um tipo de inovação dentro desse contexto, né? Esse aqui é uma imagem assim, absolutamente randômica. Eu fui lá numa plataforma onde designers sobem todo tipo de projeto e coloquei assim, app de finanças pessoais. Por que eu coloquei isso, né? App de finanças pessoais é um super desafio na indústria. Fala aqui um pouco aqui do que eu conheço da indústria de finanças, porque assim, você tem 1 milhão de ideias. Teoricamente, todo mundo fala, não, eu preciso melhorar minhas finanças. Não tem ninguém que fala assim, não, eu preciso gerir pior minhas finanças pessoais. Não existe. Todo mundo quer gerir melhor. Todo mundo se sente mal porque, uma vez eu tentei meu Excel, aí eu não preencho depois. Isso é todo mundo, né? Então, é uma grande demanda, é uma grande dor. Mas e aí? Me fala uma solução assim que realmente dominou o mercado. Não tem. Não tem aqui no Brasil, numa larga escala, né? E eu posso dizer, por conhecer um pouco os números por trás de algumas soluções conhecidas, realmente não tem. E não é só no Brasil, não, no mundo todo. É um desafio humano, assim, praticamente, acho que gerar uma solução que vai resolver isso. Aí você fala, tá bom, então tem um grande desafio aqui, tem um objetivo, tem demanda isso aqui, como é que a gente pode fazer isso aqui de um jeito diferente? E eu trouxe aqui uma solução que eu acho muito legal. Esse aqui é uma solução que, de certa forma, lá em alguns mercados, agora eles estão principalmente, estavam na Europa, mas estão principalmente nos Estados Unidos, acho que eles têm uma abordagem muito interessante. Tem um aplicativo, uma solução que se chama Clio, né? Em inglês, e eles se apoiaram, essas aqui são algumas telas, eles se apoiaram essencialmente numa linguagem, não só visual, mas numa linguagem bem atrevida, digamos assim, né, para as pessoas lidarem com as finanças pessoais. Então, eu vou pegar aqui a tela, e imagino que isso aqui vai ficar gravado, né, vou ter um pouco de vergonha disso no futuro, mas vai estar gravado que eu falei assim, que o Cleo escreve lá no aplicativo, unfuck your credit, né, perdão, você vai desfoder o seu crédito. Então, assim, você colocar isso, né, na linguagem da marca, da empresa, é de um atrevimento muito interessante, porque esse universo das finanças pessoais, geralmente, ele é um universo muito, muito sério. E aí, a Clio, eles fizeram uma coisa que eu acho que é muito engraçado, na verdade, é muito bom. Eles criaram dentro da solução, tem lá toda uma interação conversacional, né, de diálogo e tal, e eles têm um modo lá que é o modo Roast Me, que basicamente é assim, aí, Cleo, é isso. E ela vai falar isso, olha, por exemplo, e aí a Cleo conversando contigo vai falar coisas como, olha, tá aqui as coisas que você pode comprar com a renda que você não tem. Aí ela fala, então você vai esperar aí um tempão. Ela é assim, ela vai falar coisas do tipo, quanto que você colocou na sua carteira ali, né, no seu potinho ali em fevereiro? 0. Que maravilha. Então, vezes 2 no fim do ano você vai ter 0, né? Show, parabéns.
Parabéns, meu cliente. Então, assim, isso aqui é só um exemplo. Ela zoa quando você entra no roast me mode, né? Esse modo de ser zoado, realmente é um deleite. É muito engraçado. Peguei esses dois exemplos aqui, mas tem N e são muito bons. E assim, quando você olha essa linguagem, né? Trazer um novo elemento, né? Um jeito diferente de falar. A Clio está crescendo um monte, né? Tem segmentos, né, de clientes que ultra se identificam com isso aqui, que tem prazer. Imagina, gente, quem já imaginou, falou assim, nossa, eu vou gerir minhas finanças pessoais, quero ter o prazer de entrar ali naquele lugar. Conquistar isso realmente não é para qualquer um, precisa de um novo elemento para conseguir isso, né? Não vai ser uma planilha mais bem feita ou alguma coisa assim que vai gerar esse tipo de sentimento. Uma vez, inclusive, eu tive a chance de conversar com as pessoas da Clio e uma das coisas mais interessantes que eu vi eles falando eram assim, eles contaram que eles têm um número muito grande de pessoas, de clientes que falam para eles no chat assim, Cleo, eu te amo. Assim, é assim, as pessoas gostam muito. E a Cleo até brinca no site deles, eu acho que isso tem no site deles ainda, que é muito engraçado, que é assim, olha, que nem aquelas coisas de relacionamento, né? Olha, se você, tipo assim, se não deu certo o nosso relacionamento, provavelmente é você mesmo. Não sou eu, né? É aquele se não é você, sou eu. Não, a Cleo fala assim, não, provavelmente é você, não sou eu, se não deu certo aqui entre nós. E é isso, esse atrevimento é muito legal. Deixa eu tocar o barco aqui. Deixa eu ver, vai passar? Bom, esse aqui é um exemplo de uma linguagem. E esse aqui é um outro exemplo de uma criação, de uma inovação e de alguém que, enfim, teve muito sucesso porque foi muito trouxe elementos novos. Eu não sei se quem conhece essa pessoa aqui, se alguém depois puder reagir aí, quem conhece, porque até vou ficar curioso. Esse aqui é um garoto, não um garoto mais, né? Mas é um cara chamado Mr. Beast. Alguém conhece? Mr. Beast, ó, Felipe já mandou, Mr. Beast. Mr. Beast, hoje talvez ele é o maior YouTuber, talvez, né? Vai depender um pouco da métrica ali que tá olhando, mas ele realmente é inacreditável, assim. Esse aqui é um dos vídeos antigos, esse vídeo tem vários anos. Esse aqui foi um dos primeiros grandes vídeos do MrBeast que explodiu. Ó, a galera conhece, bem legal, gente boa. E esse aqui foi um vídeo onde ele contou de 0, né, a 100 mil. É isso. Ligou a câmera, falou, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, né? O vídeo demorou 40 horas. Ele falou que depois ele acelerou alguns pedaços para caber dentro de 24 horas. Aí você fala assim, Max, me parece interessante, mas me parece uma ideia terrível, péssima. Para ele, realmente, assim, você vê, é isso, você vê a sanidade sendo perdida assim, ao longo de 40 horas, porque é isso, ele contou na frente da câmera durante 40 horas. Esse vídeo, ele tem, se não me engano, hoje, ele tem em torno de 26 milhões de visualizações. Como esse vídeo, ele fez tantos outros, assim, que são tão estranhos, tão diferentes, que as pessoas pararam para assistir e tá aí. Eu assisti uns pedaços, né? E realmente você vê a sanidade indo embora, assim, a alma deixando o corpo da pessoa, mas ele vai até o fim. E esse jeito diferente dele de fazer as coisas e a maneira como ele foi fazendo algumas coisas diferentes geraram coisas como. Esse aqui é um dos vídeos dele, também um dos grandes vídeos que. E eu já vi entrevista dele comentando que esse aqui é um dos vídeos que ele gosta. Esse vídeo acho que tem, não sei, 60 milhões, mais de 60 milhões de visualizações, o que para o YouTube, gente, são números muito grandes, né? Então, esse vídeo aqui basicamente era o seguinte: ele pedia pizza, estava lá com os amigos na casa, ele pedia pizza e dava gorjetas incríveis para as pessoas, né? Ele. É o brilho subindo. Ele tem esse lugar ele doa muita coisa, né? Basicamente, assim, tem vídeos dele que ele pede Uber, assim, ele tá como motorista do Uber, a pessoa pede, ele vai lá de Porsche, busca a pessoa, faz a corrida, no final ele entrega a chave para a pessoa, falar, esse Porsche é seu, ele vai embora, né? E é isso, ele dá mesmo, ele dá muito dinheiro e tal, e aqui é um vídeo, e ele chega até coisas extremas como essa, ele já fez vídeo de, olha, chama as pessoas, todo mundo encosta a mão aqui nesse avião que ele comprou, custou 2 milhões e 500 de dólares, né? O último que tirar a mão do avião, leva o avião. E é isso o vídeo. É isso. E aí não tem como você não assistir, porque é tão absurdo, é tão, meu Deus do céu. E aí você fica lá preso, e ele é gigante, né? E esse aqui talvez, esse vídeo agora que eu tô mostrando é um dos grandes sucessos dele, mais recentes. Gastou milhões, né, para fazer esse vídeo. Basicamente ele fez aquele Round Six,
quem assistiu na Netflix, ele reproduziu isso com um monte de gente. Pediram aqui. Com um monte de gente. Enfim, tinham prêmios lá, mas ele tem essa coisa, ele dá muita coisa para as pessoas. Ele mesmo fala, né? Durante muito tempo, ele ganhava milhões e torrava imediatamente milhões no mês seguinte. Mas agora ele começou a guardar um pouco de dinheiro, hein, se acaso acontecer. Mas ele trouxe elementos que são muito únicos na linguagem. Não pensem que ele é assim, nossa, ele é um garoto que deu sorte. Ele estudou muito. Ele fala, eu acompanho assim, muito próximo, assim, ele fala com muita maestria de todas as métricas, de tudo que ele analisou. Ele chegou a analisar assim, muito mais de 1000, né? Milhares de thumbnails, né? A capinha do vídeo, para entender que cor, que brilho, que performance. Ele olhou para tudo isso para ver como é que ele poderia melhorar os vídeos e cada vez impactar mais. Todo o sucesso que ele tem, hoje ele tem lá, juntando vários canais, mais de 200 milhões, tudo isso vem de uma construção bastante intencional. De novo, trazendo novos elementos, repensando coisas às vezes que são conhecidas. Ele trabalha dentro de uma lógica que é a do YouTube, é fazer um vídeo, é subir do mesmo jeito que todo mundo sobe, tá a serviço, tá sob o algoritmo do YouTube, que é o mesmo para todo mundo, mas ele soube explorar isso de uma forma bastante criativa, né? De uma forma bastante diferente, e que conversa com a nossa psicologia, né? Ele faz coisas que realmente você fala, eu vou ter que clicar, meu Deus, não tem jeito. Quem que vai largar? Quem vai tirar a mão do avião, né? E a pessoa vai fazer o que com isso? Então a gente olha, seja na Clio, seja tantos outros exemplos que a gente pode pensar, MrBeast, a gente vê que tem sempre que o mercado, né, seja como produto ou pelo que eu vejo também ao longo da jornada na carreira, o mercado vai remunerar especialmente um product market fit, digamos assim, bem feito, entendi profundamente, e a autenticidade, né? Quando a gente vê até grandes criadores ou grandes produtos, eles vão passar, vão tocar às vezes essas duas coisas, ou pelo menos vão ser bem fortes em alguma delas. E aí eu pensando assim, poxa, né? Eu quis fazer um exercício de curiosidade, de novo, já vou pedir perdão aqui às vezes o quanto vai ser raso no meu próximo slide, mas era uma curiosidade, não é exatamente sobre o conteúdo, mas eu pensei, a gente está aqui, né, na Livelo. Eu pensei, poxa, o que faz um bom programa de recompensa? E eu fui responder essa coisa na minha cabeça, mas eu falei, não, eu quero ver como é que a inteligência artificial responde isso. Deixa eu ver o que vem daí, né? Porque de repente já tem coisas aí que já dá pra gente saber, eu, Max, saber, né? Porque é claro que vocês entendem muito mais que eu. E aí eu fui lá numa inteligência artificial dessas mais recentes, que são incríveis, e ela é mais que fazer rostinho colorido, né? Elas interpretam a sua pergunta e elas condensam muita coisa e te explicam. E eu juro que o que eu vou escrever aqui, se eu traduzir os títulos só, o que está escrito aqui foi ela que escreveu, eu não mudei nenhuma palavra, com exceção de traduzir os títulos. Ela falou assim, Max, ela listou isso aqui, eu copiei e colei, eu levei mais tempo colocando esse slide do que ela levou uns 5 segundos para me entregar isso aqui. Ela falou, Max, ofereça um programa de recompensas personalizado, você precisa personalizar isso. Implemente um programa de Member Get Member, né, de referral, né, assim, de traz seu amigo, que você ganha tal coisa e tal. Coloca um programa de gamificação para essas recompensas, ofereça experiências, porque às vezes nem sempre as pessoas vão querer desconto, um produto aqui, uma coisa ali, elas vão querer às vezes experiências, viver coisas diferentes que talvez elas não conseguiriam viver de outra forma. E a lógica aqui, desse último é um pouco diferente, né? Porque não seria para uma empresa como a Livelo, mas como que eu posso fazer a minha marca, o programa de recompensa pode fazer parte da minha marca, né? Sei lá, se eu sou um banco, se eu sou uma empresa de consumo, uma empresa B2B, enfim. Então, assim, claro, né? Parabéns para a inteligência artificial que está chegando num ponto onde está começando a beirar o inacreditável e nada vai diminuir, vai ficar cada vez mais assim. Então, como é que a gente constrói em cima dessa base, né? Aliás, faço um parênteses aqui, tem uma frase que eu acho que tem uma coisa que eu ouvi uma vez que é muito impactante, que é assim, a inteligência artificial, ela vai substituir as pessoas, os profissionais, né? Provavelmente não, mas os profissionais que sabem utilizar a inteligência artificial, talvez substituam os outros profissionais. Isso daqui a um tempo, a gente tá começando a andar, né? Então, mas enfim, e aí fui lá na inteligência artificial e ela conseguiu olhar para tudo isso e me responder em 5 segundos isso aqui.
Eu falei, tá bom, mas isso aqui vai garantir um sucesso, vai garantir uma inovação, vai garantir algo diferente? Ah, não, isso aqui é um lugar comum, é relevante, tudo aqui pode fazer sentido e tal, mas não é isso aqui de onde eu vou trazer um sucesso especial. Então, para eu pensar nesse sucesso especial, é aquilo. A gente tem um product market fit, como é que a gente vai buscar isso, e a gente também tem como é que a gente pode ser autêntico, né? E autêntico pode ser coisas do tipo, deixa eu xingar aqui os meus clientes, assim como a Clio faz maravilhosamente bem. Mas para a gente ter esse olhar, né, do que é o product market fit, do que o mercado, ou a sociedade ou as pessoas precisam, acho que tem algumas reflexões aqui que eu acho que são importantes ter. Então, assim, condensar ali um conhecimento, deixa eu voltar, condensar um conhecimento que está por aí, que talvez já seja mais lugar comum da indústria, talvez tenha maneiras bem fáceis de fazer isso, né? Como essa aqui que eu fiz, que foi isso, foi 5 segundos. Mas isso não necessariamente soluciona tudo. Aliás, pode criar alguns problemas. Essa aqui é uma foto real de uma é uma ilha, não é exatamente uma ilha, né? Mas é metaforicamente uma ilha feita de lixo. Tem algumas dessas, né? Alguns oceanos aí do mundo aí. Essa aqui, se não me engano, é especialmente do Oceano Pacífico, né? Por causa das marés, os lixos se condensam ali. E eu lembro que a primeira vez que eu vi uma reportagem sobre isso, e eu fiquei pensando assim, né? Eu ali no meu papel de design, criar soluções e pensar em inovações e tal. Eu pensei assim, cara, isso é um oceano, é uma ilha de, é, é, de lixo que foi criado em algum momento, assim, centrado no usuário, sabe? O que meu cliente quer? Como é que eu posso impactar? Como é que eu posso gerar a minha marca? Como é que eu posso... Tiveram pessoas muito boas, muito competentes, muito dedicadas, pensando em como fazer grandes produtos, e esses grandes produtos eles pararam ilha de lixo, numa ilha de lixo. Esse aqui é um exemplo, digamos assim, físico, né? De como que às vezes olhar só para uma coisa, né? Ah, não, eu vou ficar centrado no usuário e é isso que interessa e eu vou fazer isso. E depois, né, vão ter efeitos que são negativos. Aqui é um exemplo físico e no exemplo digital a gente vê casos que não são tão diferentes assim, né? Hoje a gente vive um universo digital de soluções que foram feitas para nos viciar, e de certa forma ela foi centrada no usuário, ela queria gerar engajamento, tem uma série de métricas, né, que elas foram construídas e de fato elas mexem naquelas métricas, mas tem um universo aí de soluções digitais que nos viciam, às vezes nos incentivam a consumir coisas que às vezes a gente, não sei, não vão agregar tanta coisa assim. Você tem plataformas digitais onde fake news, né, vão assim nadar de braçadas. Então, assim, todas essas coisas que foram pensadas com objetivos bons, depois elas às vezes vão acabar virando alguma outra coisa. Então, já eu volto mais um pouquinho sobre isso, mas basicamente tem um olhar, né, quando a gente quer fazer um product market fit ou ser bastante autêntico, tem um olhar de deixa eu entender bastante a fundo isso aqui que a gente está fazendo, né, e de forma bastante ampla. E um outro olhar complementar a esse, e essa foto aqui, você precisa chegar muito perto do slide para meio que entender o que está acontecendo, é uma foto de uma obra de um artista brasileiro, inclusive, onde basicamente ele conta histórias, né? Ele criou grandes imagens, né? É uma narrativa, no fundo, é uma história, mas são imagens feitas com lixo. E essas imagens, isso aqui tudo, se você. Essa aqui é uma foto aérea gigante, de um lugar super alto, lixo. É de lixo, é de um aterro. E essa aqui é a foto, reproduzindo uma foto de uma pessoa que estava lá, que eles tiraram, que reproduz, por sua vez, uma obra mais antiga. E o que é isso, né? Se não pegar aquela coisa que todo mundo sabe, que todo mundo tem, ou que eventualmente as pessoas desprezam, como que eu posso lançar um novo olhar sobre isso? Porque lançando um novo olhar, eu posso ressignificar, eu posso fazer a minha carreira ser mais interessante se eu ressignifico parte do que eu já fiz, do que eu já vivi, do que eu já sei, do que eu quero fazer, né, na minha carreira e também do negócio. Como que eu posso ressignificar partes do que é o meu produto, do que é o meu negócio, seja para uma nova audiência, para uma nova proposta de valor, né? Esse poder de ressignificar, de olhar sobre uma nova forma, também é um componente importante. Então, assim, há desafios complexos. Eu preciso ver um determinado produto, uma determinada coisa que eu estou construindo, a minha própria carreira sob múltiplas perspectivas. E eu sei que, boa,
E eu sei que isso conversa com coisas que vocês viram, né, ao longo dessa semana, para eu ter um olhar mais diverso, né, sobre os problemas, para eu contemplar os problemas de uma forma mais ampla, eu preciso também ter pessoas ao meu redor que são diferentes de mim, né? Preciso de ter um ambiente com mais diversidade, isso tudo vai me ajudar a entender desafios na sua complexidade, né? E bem como a partir disso, como é que eu posso imaginar possibilidades? Imaginar possibilidades em cima de coisas que às vezes ninguém deu bola, ou a gente não deu bola o suficiente, mas a gente pode ressignificar de uma forma que seja interessante, que seja valiosa. Então, sim, o mercado remunera esse product market fit e essa autenticidade. E a gente vai pensar, né? A gente pode pensar isso como, para o product market fit, eu preciso de bastante entendimento. E tem um universo, né? Assim, a empresa vai ter um universo de pessoas de pesquisa, de product analytics, de data science, vão ter muita ciência de business strategy, de estratégia, vão ter muitas pessoas dentro da empresa que vão ter o trabalho focado em pensar em entendimento, imaginar também possibilidades, mas esse também é um trabalho de todo mundo, né? Porque do jeito que eu monto os times, do jeito que eu monto as nossas estratégias, como que a gente vai para o mercado, como que a gente se comunica com clientes, ou com talentos que a gente quer trazer. Então, todo esse entendimento mais profundo, múltiplo, desses desafios, que são todos complexos. E quando eu digo complexos, a gente não domina as variáveis, a gente às vezes nem conhece todas as variáveis, mas a gente está lá navegando nessa complexidade. Eu preciso entender isso tão a fundo quanto possível, o máximo de perspectivas para eu conseguir chegar no product market fit, né? Para eu conseguir acertar a mão ali e realmente ter valor e ser valorizado pelo mercado, né? Como profissional, ou enfim, como produto. E a outra coisa é a imaginação. E aqui eu sei que talvez tenha algumas pessoas algumas talvez até falam isso em voz alta, mas talvez outras só falem para si mesmas, né? Que poxa, mas eu não sou criativo, sabe? E eu sei que esse às vezes é um tipo de discurso que às vezes a gente tem com a gente mesmo. E não, sabe? Se tiver um mal, assim, uma das coisas assim, para cortar pela raiz é a capacidade de. Não interessa muito se eu sou ou não sou criativo. Eu acho que uma das coisas que eu sei também que vocês tiveram essa semana foi falar sobre o mindset, né? Então, essa ideia de que não, eu sou isso, não, eu não sou criativo, né? Isso, assim, não favorece, né? Não favorece ninguém, não favorece, inclusive, as pessoas ao seu redor, porque se você é mais criativo, se você se abre para isso, você pode, de fato, ter um impacto muito melhor nas pessoas ao seu redor. Então, que seja por elas, né? Se livre um pouco dessas amarras, assim, tente se jogar um pouco, né? E ousar um pouco. E, claro, então tem um entendimento, eu preciso imaginar possibilidades, preciso me lançar a pensar aqui no bom português, a pensar alguma besteira, a pensar alguma coisa que possa parecer assim, meio besta, assim, de início, mas talvez ali tenha alguma coisa que... mas por que essa ideia talvez seja boa? Não sei, ai meu Deus, deixa eu pensar aqui, deixa eu trocar com as pessoas, deixa eu ouvir. Talvez esse seja um caminho para, pela imaginação, a gente construir algo autêntico, algo diferente, algo que as pessoas vão falar, nossa, meu Deus, peraí, deixa eu parar para ver isso aqui, né? E a autenticidade é isso, a autenticidade ela é remunerada. Tudo isso vai precisar de execução. Então, estou cuidando de todo o entendimento, estou entendendo tão como possível, não posso ficar paralisado pelos desafios que eu vou mergulhar, não posso ficar para sempre investigando, mas eu preciso investigar sobre múltiplas perspectivas, eu preciso imaginar novas soluções. E aí, uma vez que eu vou para a execução e vou me organizar para isso, né, eu acho que assim, fazer a inovação e tentar a inovação, que eu acho que é super importante. Eu digo assim, o meu trabalho, né, eu lembro que há tempos atrás, acho que isso mudou um pouco a percepção do mercado, um pouco, acho que a gente evoluiu, assim, mas eu lembro que tempos atrás, quando as pessoas, assim, falavam, Max, mas você trabalha com inovação, né? Como que é, né? E acho que tinha uma ideia muito, assim, né? Muito idealizada. Nossa, você junta a galera e vocês estão lá numa sala com post-it e tal, tal, tal. Eu falei assim, nossa, gente, é de um romantismo, assim, que eu não vivo. O meu negócio é assim, cara, eu tô o dia inteiro olhando para questões que eu não tenho a ideia como resolver e pensando assim, meu Deus, como é que eu resolvo isso? Eu vou conversar com gente, vou, sei lá, caçar, vou buscar coisa e vou sofrer, porque eu vou ter 1000 ideias que eu vou falar, isso aqui não serve de jeito nenhum, isso aqui tá péssimo. E essa jornada de dor e sofrimento, porém de eventual alegria,
que é esse trabalho. Então, quando a gente fala de execução, né, e pensar na carreira e vão ter escolhas aí, tem alguns pontos que eu gostaria de compartilhar. E o primeiro, acho que é o seguinte, é um obstáculo, né? Eu acho que se você está entre essas pessoas aqui que estão me ouvindo, né? Se você acabou de começar, se você é uma estagiária, um estagiário, assim, provavelmente nesse momento você está entrando para você conhecer como as coisas funcionam, né? Você vai ter ideias, você vai trazer perspectivas novas, mas você também está entrando no universo do trabalho. Então tem muita coisa que você precisa entender como elas funcionam, lembra do entendimento, né? Você está muito nesse momento. Você pode ajudar, você tem bastante imaginação, mas por enquanto você tem pouco entendimento. Tá. Quando você está lá no topo, seja da empresa ou do que for, você está lá em cima, parte do seu trabalho muitas vezes é ter uma ousadia. Então você vai ser cobrado por essa ambição, que não é ganância, né? Ambição num sentido positivo. Você vai ser cobrado por essa ambição, por arriscar, por criar coisas diferentes, por equilibrar isso, tal. Você vai ter esse lugar. Então você está lá em cima ou você está iniciando a sua carreira. Mas o fato é que a maioria de nós, eu já tenho alguns anos, eu já tenho vários anos de empresa, não sou estagiário, não sou a dona, não sou o dono. Para quem está aqui no meio, que basicamente é a maioria de todos nós, a gente tem vários obstáculos. Qual que é um obstáculo? Cara, risco financeiro. Você já está no momento, enquanto carreira, né? Você já está no momento da sua vida que você fala assim, cara, mas se eu mandar mal, perder meu emprego, perder tudo, e se fizer isso aqui, será que eu largo tudo para perseguir aquela coisa que eu quero? Mas aí será que eu vou ter dinheiro para o leite das crianças e tal? Tem riscos financeiros, emocionais de como que eu vou me sentir. E se eu apostar tudo em alguma coisa, essa coisa é mega errado, né? E talvez na calmaria do seu sofá e da sua cadeira confortável, você vai falar assim, não, mas eu vou lidar bem aí quando der errado, tá tudo bem, porque eu sou uma pessoa assim, desenvolvida e tal, e tal. E aí vem a pancada, né? O Mike Tyson, ele fala que todo mundo tem um plano até tomar um soco, né? Assim, até tomar um soco na cara. Então, vão ter riscos aí, né? Profissionais, né? Será que se eu testar certas coisas, isso vai me afastar do lugar profissional onde eu tô? E sociais, né? O que será que eu posso perder das interações? Não tem nenhuma receita de bolo para isso aqui é uma reflexão muito e absolutamente pessoal, né? Não tem como a gente saber, não tem como responder para vocês, dar uma fórmula, e não tem como ninguém julgar a gente, né? Também por isso. Desde coisas, poxa, mas como é que você largou aquele cargo para fazer tal coisa? E é isso, né? Nossa, mas eu larguei tal cargo para fazer tal coisa. E é isso, porque na busca, e esse é um obstáculo real, mental, mas a nossa cabeça, ele é bastante real, né? Assim, quais vão ser os efeitos disso e a gente vai se preocupar. Não tem como fazer isso, você vai lidar com isso. E se você achar que não vai ter risco, você nunca vai ter a chance de inovar, né? Você tem que se lançar. Pensar bem sobre o que você está disposto, até onde você consegue ir e se lançar. A segunda coisa que eu acho que é um obstáculo que eu vejo muito é assim, o que despriorizar. Porque imagina, né? Antes eu já não tinha filha. Mas, Max, então você está fazendo consultoria, você está trabalhando com as empresas, né? Você dá aula também, você está querendo fazer suas coisas. E você quer fazer vídeo, e tá. Cada coisa dessas que eu escolho é uma merda. Eu não faço outra coisa, né? Agora, às vezes eu penso isso também. Meu Deus, eu vou parar para fazer isso aqui. Eu não tô ali com a minha filha, eu não tô... Então, de novo, não tem fórmula mágica. Você vai ter que fazer escolhas. Inovar é não só se lançar em algo que você se propõe a fazer diferente, mas aquilo vai dar um monte de trabalho. Você vai explorar territórios que você não tem nenhuma expertise, talvez, e a curva de aprendizado ali você vai começar devagar, vai demorar um pouco para você tá confortável em fazer e acontecer ali naqueles novos temas. E nessa jornada você vai ter que despriorizar coisas. Você vai começar a sua jornada no novo projeto, né, de uma forma bem ineficiente, né? Se aquele tema realmente é novo para você, você vai começar de uma forma ineficiente. E é isso. Não precisa se sentir mal no início por ser ineficiente, mas tenha a clareza que será assim, né? E eu acho que o terceiro ponto, assim, um grande obstáculo não existe a hora perfeita para tentar, né? Eu acho que às vezes, né, quando a gente quer se lançar em algo diferente, e eu vejo isso muito, eu passo por essas reflexões, né? Nada que eu falo aqui é porque isso aqui está 100% resolvido em mim e eu já atingi o nirvana aqui da inovação. Não, eu sofro também, né? Então não existe a hora perfeita para tentar. Não, na hora que todos os planetas estiverem alinhados, eu tiver com
todo o dinheiro que eu quero, todas as competências que eu quero, o mercado estiver prontinho, eu conhecer as pessoas que vão entrar naquele projeto. Isso nunca vai acontecer, jamais. Se acontecer um dia, sim, agarra com unhas e dentes, porque vai ser um bonde que não vai passar mais na sua vida, mas provavelmente esse bonde nunca vai passar. Você vai ter que fazer o seu bonde, sabe? Você vai ter que pensar assim, cara, essas aqui são as condições mínimas, e com essas condições mínimas, aí eu vou tentar. Não com as condições perfeitas, é isso. Ela nunca vai chegar nem no ambiente do que eu já, de novo, estudei, vi e vivi, né? Ela não acontece nem no ambiente nem como profissional e também não como empresa. Nunca tem um mercado perfeito. Mas tá, ok, obstáculos, passei pelo sofrimento e vou ter que lidar com aquilo ali. Aquilo vai morder o pé à noite quando alguma coisa que você tentar não der certo, ela vai voltar e falar, lembra que eu te falei, hein? Que às vezes não vai dar certo, como é que você vai se sentir agora, né? Isso vai voltar para te pegar. Mas tem alguns direcionadores que eu acho que são importantes para a gente se lançar também, né? Eu acho que uma coisa muito importante, assim, ter em mente, né, e que vai balancear um pouco ali a ideia dos riscos, né, é você sempre ter em mente isso, ter como direcionador, você precisa ter um pé no futuro. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né, pegando uma das coisas que eu comentei. Poxa, inteligência artificial, tá? A gente está começando agora, talvez as aplicações que a gente vê ainda são muito, vamos colocar assim, são meio bobas, talvez, né? A gente como profissional, né? Eu sei que no ambiente das empresas, né? No ambiente PJs, né? Já tem muita inteligência artificial, já tem modelos diferentes, já tem muita coisa acontecendo, mas é que eu estou falando num aspecto profissional. Como eu profissional, a não ser que eu seja de data science, né? Que já seja dessa área, como é que eu utilizo isso? E parece, de certa forma, é um meio distante ainda as soluções que existem, mas eu preciso ter um pezinho no futuro. Deixa eu começar a ver, deixa eu separar um tempinho para entender o que é aquilo. Ou que, né, citei o exemplo aqui da inteligência artificial, mas não precisa ser isso, é assim, um pezinho no futuro e um olhar de para onde que minha área está indo? Quais são os seus desafios que as empresas, nas quais os clientes que eu quero ter, os projetos que eu quero fazer, quais são os problemas que eventualmente eles vão ter, não agora, mas daqui a pouco. Não, digamos assim, né? Não hoje, mas amanhã, depois de amanhã. Deixa eu ficar de olho nisso, porque em algum momento essas coisas vão me dar sinais e elas vão começar a virar presente. O que é, não, esse tema é muito interessante. Eu comecei a enxergar valor aqui, agora deixa eu investir mais tempo nisso. Então tem um equilíbrio de eu estou aqui no presente, mas eu estou com o olhinho ali no futuro, eu estou com o pezinho no futuro, de acompanhar sempre o que está por vir. Isso pode ser também, olha, no futuro eu quero ter outro papel. Hoje eu estou nessa área aqui, eu quero ir para uma área de negócios, ou então eu quero ir para a área de tecnologia. E deixa eu ver que aquele lugar onde eu quero estar, deixa eu colocar um pezinho lá, naquele futuro que eu quero ter, né? De novo, quando eu digo a hora perfeita, é assim, tá bom, Marcos, mas como é que eu faço isso considerando que eu não tenho tempo já para fazer as coisas, que todas as coisas que eu já preciso fazer, que eu quero fazer, e eu tenho que cuidar da família, tem mil coisas acontecendo, né? E, de novo, essa é uma reflexão que ninguém consegue resolver por você. É você entender o que você pode, riscos que você pode correr e coisas que você quer despriorizar. Direcionadores, eu acho que isso aqui, apesar de ser bem óbvio, eu acho que é muito importante, né, a gente ter em mente assim, quais são os nossos valores, né? Quando a gente se deparar com novos desafios, novos projetos, colaboração com novas pessoas, a gente vai encontrar questões e situações de toda a natureza. Situações onde a gente vai ter a chance de agir de uma maneira que não corresponde aos nossos valores, à nossa ética. E você fala, não, eu tenho meus valores sólidos, é isso aqui, é assim que eu sou, é assim que eu lido com as pessoas, é assim que eu me coloco no mundo. E a gente ter esses valores, eles não vão mudar muito assim. Isso é uma coisa boa, né? Algo que a gente pode se agarrar no presente e no futuro, mas ter uma clareza disso, né? Porque as questões vão se apresentar. E tem muita coisa aqui relacionada a isso, né? Como é que eu lido com os meus valores diante das questões, por exemplo, que a inteligência artificial pode trazer, né? O que ela pode oferecer, vamos colocar assim, entre de bom e ruim. As minhas estratégias, eu vou adaptar. Qual que é o desafio do momento? O que eu preciso responder? Quais são as dores que meu cliente ou que esse projeto que eu estou fazendo, o que está passando? E aí eu vou me adaptar, vou depender desse diagnóstico para eu adaptar o que eu preciso fazer. Isso é bem fluido. E competências e ferramentas, isso é a parte mais fluida de todas. Então, assim, o que eu preciso para solucionar de novo, né? A gente volta lá na inovação. O que eu preciso para solucionar esse objetivo aqui, esse desafio? Ferramentas e competências, assim, é algo para tratar com a maior fluidez de todas, né? Eu sempre falo que
se a gente fica muito refém de um certo jeito de fazer as coisas. Então, por exemplo, eu sou muito conectado ao universo do design, né? Se no universo do design tudo for ligado ao Double Diamond, e aí tem a construção, e aí tem a pesquisa exatamente de uma forma, e tem tudo aquele processo exatamente de uma forma, assim, a gente não é dono daquele processo, né? A gente é refém, né? Daquela lógica de funcionar. A gente é refém de uma ferramenta, a gente é refém de um método, a gente é refém de uma competência. Então, assim, né? Por exemplo, vou dar um exemplo de onde que eu vivo isso, né? Comentei lá no início, uma das coisas que eu faço e que eu procuro ser, né? Eu não sei se posso colocar essa tag em mim mesmo, é a ideia de criar negócios sozinhos. Então, assim, Max, então quer dizer que você é a pessoa que para pensar em nome, marca, a tecnologia, o que vai oferecer, product market, você às vezes conversa com os clientes para aprender, às vezes você tem que pensar e você tem que buscar contabilidade para serviço de contabilidade para resolver aquela coisa da sua empresa, e você tem... É isso mesmo, é isso. Então, todo esse movimento indie maker, que ainda é mais forte fora do que aqui no Brasil, acho que um dia que vai ser bem grande, passa por, eu preciso navegar 1000 coisas das quais eu não entendo nada, mas eu preciso me aprofundar, entender aquilo, resolver o meu objetivo e seguir em frente. Talvez aquele conhecimento vai ser útil de novo, talvez não, mas eu vou construindo e vou me preocupando muito o que é a minha ferramenta querida, ou minhas competências que são mais minhas, né? Tudo isso eu vou ao sabor do vento, do que for necessário. Uma outra coisa que faz muita diferença, e agora eu sei que eu já tinha conversado tanto com a Nath aí, quanto a Fernanda do IDHO, para já deixar aí uma coisinha pronta, uma das coisas muito importantes é você ter um repertório, e aqui a gente pode falar de vida, mas um repertório também emocional, intelectual, mas ter um repertório não convencional. Eu acho que, assim, quando a gente para pensar um pouco, né, uma coisa que a gente sabe que se eu leio o que todo mundo lê, eu leio as pesquisas que os meus concorrentes leem, que outros profissionais... Se eu estou nesse universo onde todos estão, eu vou nas mesmas conferências, eu leio as mesmas coisas, O mais provável é que, assim, com aquela mesma matéria-prima, você pode até se diferenciar um pouco, mas com a mesma matéria-prima você não vai tão longe assim. Então, quanto mais não convencional ou diferente for o repertório que você tem de conhecimento, então, mais você pode trazer ideias diferentes. E agora a gente vai fazer uma coisa no LLE que eu vou pedir para vocês. O pessoal vai compartilhar aqui no chat. Sim, Nath, mandou, deixa eu ver. Vai mandar um link no chat. E eu vou dar, deixa eu ver aqui, eu vou dar 3 minutos, tá? 3 minutos? Não, vou dar 5 minutos, tá? Vou dar 5 minutos. Qualquer coisa eu começo a voltar um pouquinho antes. E qual que é a sua missão nesse link que a Nath acabou de compartilhar? É um lugar lá onde, né, no LLE, e eu já vi, muito legal, vocês vão construir, assim, referências, conteúdos que são relevantes, enfim. O que eu quero que você pense? Eu quero que você coloque um conteúdo lá. E eu quero que você pense num conteúdo não convencional, não é o livro da sua área, sabe? Tem esse livro ótimo de vendas aqui, que eu aprendi nele sobre vendas. Não, a gente não quer isso agora, ele vai ter o seu lugar, mas não é o que a gente quer agora, tá? A gente quer pensar assim, poxa, uma vez eu vi um documentário, ou li um livro, ou assisti um vídeo no YouTube, eu vi tal coisa. Cara, isso me influenciou positivamente, profissionalmente, me deu tal insight. Foi importante para mim desse jeito. Uma vez eu vi um documentário, cara. Assim, eu nem tenho uma coisa para escrever aqui, mas eu fiquei muito pensando em liderança quando eu assisti tal pessoa, em como lidar com as outras pessoas, ou como um time tem que ser. Então, assim, eu quero que vocês vão lá, e lá no formulário que tem do link, vocês vão colocar o link, né? Seja do livro, da obra. Eu não quero vou recortar aqui, eu não quero uma história do tipo, teve uma vez que isso aconteceu no final de semana com os meus filhos, e eu pensei, não, assim, não coloca uma história, coloca um conteúdo que depois as pessoas podem assistir, consumir, ler, tá? Então, vocês vão pensar num conteúdo não convencional, vão buscar o link, por isso, causa dos 5 minutinhos, busquem um link, se for do livro, acha o link do livro e tal, coloquem lá, e na descrição, lá no formulário, coloquem assim, pelo menos em grandes linhas, no que aquilo te ajudou? Poxa, esse filme me fez pensar sobre liderança, quando eu vi tal personagem, né? Algo curto assim, sem a gente se preocupar com muita coisa, mas quero que a gente faça isso agora, e a gente vai construir rapidamente um super lugar onde vocês vão poder ver um repertório bastante não convencional de inspirações, para vocês poderem inspirar uns aos outros de um jeito diferente, tá bom?
Ficou claro? Alguma dificuldade? Alguém quer levantar a mão e teve alguma coisa assim? Não? Então vou Max, deixa dar. eu só Sim, por favor. explicar para a galera aqui. Gente, lá na homepage da LLE, a Nath colocou tanto o link da homepage aí, da LLE, na verdade, que leva direto para a homepage, quanto o link desse widget, né, desse canal aí que a gente vai direcionar vocês, que é a biblioteca de conteúdo. Se você acessar direto pela home, está lá no finalzinho um item que chama conteúdos compartilhados pelos Livelo Lovers. Se não, vocês acessam direto aí o link, vocês vão lá dentro e tem um botão de compartilhar recursos, tá? Qualquer dúvida, vocês mandem aqui no chat que a gente vai ajudando. Perfeito. E aí eu vou pedir pro pessoal, talvez pro Guilherme, não sei, pro pessoal, para alguém colocar alguma musiquinha. Pode ser, porque a minha inabilidade no Teams, não, eu vou fazer alguma bobagem aqui, com certeza. Tá bom? E eu vou contar o tempo aqui, gente. Parem, reflitam, vejam alguma coisa legal e vão construir junto um lugar de repertório não convencional para vocês usarem depois. André, você consegue colocar aí a musiquinha para a gente ficar inspirado? Acho que a sua internet hoje está melhor. Sim. Não está saindo o som, acho que faltou compartilhar o som aí. Phone and no surprises. She's grinning from ear to ear in purple lace. So take your orchids elsewhere, elsewhere. I loved you to death, and now I don't really care, 'cause you're running around over there. Yeah, you're running around over there. And now I don't really care, 'cause you're running around over there. And now I don't really care, 'cause you're running around over there. I'll miss your t-shirt in the rain, the one that makes you look like Jared Way, draped in the back of the party, throwing hands 'cause she drank your Bacardi. I know it's kinda dumb, but I miss the way you dressed all punk, with the black and the studs and the ripped up gloves. Bet she loved your tough guy front. So take your orchids elsewhere, elsewhere. I loved you to death, and now I don't really care, 'cause you're running around over there. Yeah, you're running around over there. And now I don't really care, 'cause you're running around over there. And now I don't really care, 'cause you're running around over there. Foi. Indo. Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar aqui as carinhas de vocês. Foi? Será que foi? Que deu? Tá bom, tá bom.
Correndo A tudo galera bem? tá indo aí, a gente tá recebendo aqui aos pouquinhos. Tá indo. Tá bom. Tá bom. Então, certo. Eu vou continuar aqui, assim, devagarzinho. Termine aí, qualquer coisa termina na sequência. Mas eu achei incrível, né, vocês terem isso aí dentro e poderem compartilhar e terem um lugar para compartilhar isso. Porque muito do que a gente vê, né, e eu acho que faz parte de como às vezes o mercado funciona, as coisas funcionam, a gente fica muito restrito nessa nossa construção conjunta de repertório, a gente fica muito focado, né, no que é o tema do trabalho. Nossa, né, sei lá, tem um grupo, eu tenho um Slack das pessoas aqui de produto, aqui da empresa. Aí muito vai se falar lá sobre, poxa, esse livro, poxa, esse artigo, eu li tal coisa, eu vi isso aqui foi bom, eu encontrei uma planilha, um template, um modelo e tal. Muito da nossa troca já acontece naturalmente quando a gente fala de temas, assim, digamos, mais convencionais, que são mais esperados dentro daqueles universos que a gente tem. Eu acho muito legal que a gente tenha um espaço, e esse espaço, né, pelo menos isso que a gente fez hoje, né? Depois, quem não assistiu isso aqui vai entrar lá na plataforma, vai achar uma loucura. Cara, o que esse povo tá escrevendo? Vocês estão maluco aqui e tal. O Gui colocou aqui o que ele aprendeu assistindo anime e tal. Enfim, e aí as pessoas não vão entender, mas aí depois você fala, não, assiste lá, que há de ter uma razão. Mas é pra gente se inspirar de modos mais diversos e a gente aprender. Mas não sei se entrou mesmo, nem eu. Ah, olha aí. Vai rolar, né? Eu vou seguir aqui, mas beleza. Boa, Fernanda, obrigado. Mas é muito legal, vocês tenham isso, eu fico muito feliz. E depois, obviamente, né? Param em algum momento e naveguem. Vão ter coisas lá que vão te chamar a atenção agora, talvez vão ter coisas lá que só vão te chamar a atenção quando você voltar daqui a alguns meses, que você vai estar num outro projeto, num outro desafio. Então, revisitem isso, eu tenho certeza que vocês construíram lá, está bem rico. Ele travou, Fê? Achei que era minha internet. Eu não sabia se era a minha. Acho que é a dele, então. Peraí. Mas de ter essa ideia de um pensamento integrativo. O que é esse pensamento integrativo? Né? Tem algumas, acho que, crenças importantes, alguns pontos de partida. Max, Os modelos... Oi? você travou. Eu travei. Você travou. Tá, Acho que mas eu tipo uns continuo 8 travado. segundos. Não, agora tá melhor a imagem, mas a gente tá te ouvindo bem. Se Que você puder curioso. voltar tipo Tá bom. uns 8 segundos Eu para volto. trás aí. Eu volto. Eu estava justamente comentando sobre o pensamento integrativo, né? Eu acho que uma das coisas que vocês viram ao longo dessa semana, e quem não participou da sessão por qualquer razão, acho que depois realmente vale muito a pena parar depois para ver, quando a gente fala de mindset, né? Tem certas coisas que são, vou chamar aqui de posturas, né? Como é que a gente vai lidar, como é que são crenças, no melhor sentido dessa palavra, né? Coisas que eu vou acreditar que vão me servir bem no que eu preciso fazer. Então, quando a gente pensa no mindset, tem várias coisas ali que vão ser super valiosas, e tem algumas coisas que estão relacionadas a esse pensamento integrativo. E quais são algumas crenças importantes que determinam uma pessoa que tem essa capacidade de integrar ideias, de olhar problemas sob uma nova perspectiva? Algumas crenças aqui. Então, uma delas é sempre olhar os problemas, né? Sempre olhar as situações, os contextos, as soluções que a gente tem, que assim, os modelos existentes, eles não são a realidade. Max, isso é muito óbvio, mas precisa ser dito. Elas são criações, às vezes nossas, mas de quem veio antes. Esse aqui é o jeito certo de lançar um produto. Esse aqui é o jeito ótimo de lançar um produto. Esse aqui. E talvez até aquele momento, aquele modelo existente, ele funciona. Ele não é ruim, ele tem uns motivos, às vezes, para carregar o título de melhor jeito de lançar um produto, né? Ele chegou ali por mérito. Mas é importante a gente sempre olhar com esse pé de... Não, eles são criações, são formas da gente navegar a realidade, de navegar o mercado, mas não necessariamente eles são modelos que estão atrelados à realidade, eles são criações nossas. A segunda coisa que é super importante é, ok, se esses são modelos, a gente ter essa crença, às vezes isso aqui é bem pessoal, ter a crença de
existem modelos melhores, ou então modelos melhores podem existir, e eu posso construir esses modelos. Eu posso chegar lá. Eu tenho todas as competências? Nem sei, eu não sei ainda o que eu vou criar, mas eu posso fazer isso. Eu vou me lançar, sou capaz de me lançar. Se a gente acreditar do início que, cara, isso aqui não vai ter como mexer, isso aqui vai ser impossível, não tem como mudar esse negócio, né? Acreditar nisso é não ter como de mudar um negócio, né? Então, se lançar nessa capacidade de construir. E outra, que é super importante, a gente retomando uma das coisas que a gente viu, que é, eu preciso entender a complexidade e a diversidade de perspectivas em torno daquela questão que eu estou querendo resolver, né? Se a gente olhar, poxa, se eu vou criar um determinado produto físico, eu vou incentivar isso, quais são outros problemas que talvez essa coisa que eu estou fazendo, centrada no usuário, vai gerar? Ah, tá. Se eu estou querendo fazer um produto que vai trazer o engajamento mais extremo de todos, o que será que isso vai ter de problema? Será que eu vou viciar as pessoas de uma maneira que eu não quero? E por aí vai, né? E esse olhar, sempre esse ímpeto, né, de investigação de quanto um tema pode ser complexo, vai ser importante para a gente olhar para o mundo real. E, de novo, né, a gente muitas vezes quer, né, a gente quer fórmulas simples, perspectivas mais simples da realidade, e isso, apesar de ter algum conforto, né, assim, algo que, não, tal coisa é assim, esse produto a gente faz desse jeito, né, isso traz algum conforto, eu entendo perfeitamente, eu sinto esse conforto muitas vezes também, mas ele não serve mal, às vezes no curto também, mas no médio e longo prazo. E aqui, então, recapitulando, antes da gente fechar, carreira é um espaço de oportunidade, de construir significado, de dar o seu melhor, e a carreira, ela está dentro dos espaços da empresa, ela vai além dos espaços da empresa, ela essencialmente é um espaço seu, que você define com o mercado, com as possibilidades que você tem, com o tempo que você tem na vida, com as prioridades que você tem, você define como esse espaço vai ser colocado. A inovação é um subproduto, ela é uma consequência. Não vamos entrar numa sala para a gente inovar. Não é isso. Vamos entrar numa sala, às vezes, para resolver um objetivo, um OKR, um plano, um problema difícil, e a gente vai tentar resolver isso de um jeito diferente. Eventualmente, às vezes, você vai sair com alguma coisa que depois você vai olhar para trás e fala, não, acho que a gente inovou, sim, nisso. Né? Buscar product market fit e autenticidade. Entender a complexidade sobre múltiplas perspectivas, diversidade dentro do universo das empresas, mas a sua própria, né? Você ter contato com outras pessoas, buscar isso, buscar ler sobre realidades que não são as suas, né? E a partir disso se lançar para imaginar, refletir quais riscos, quais priorizações são importantes para você. Eu já errei nisso, já fiz muita coisa que eu falo, nossa, meu Deus, como eu não cuidei da minha saúde em certas épocas da minha vida, foram erros que eu fiz, e em alguma medida eu ainda faço. Eu também estou aprendendo. Então, mas a gente precisa pensar sobre isso. Quais são os meus valores pessoais, porque, né, à medida que as questões do mundo forem se apresentar na carreira, na empresa, a gente vai ver quais valores a gente tem. Para dar um exemplo disso aqui, né, eu lembro que eu fiz um projeto que era relacionado, foi pré-pandemia, tá? Eu fiz um projeto relacionado a como incentivar adultos a se vacinarem. A gente não se vacina, adultos se vacinam muito mal, e homens são os piores de todos, né? Homens, não, a gente é terrível, a gente não faz essas coisas nada direito. E um jeito de incentivar as pessoas é você criar um senso de urgência, do tipo, olha, se você não tomar essa vacina aqui, pode dar isso. Que é tudo real, aqui não tem nenhuma mentira, né? E eu tô lá junto com o time pensando até onde a gente não pode, mas até onde a gente quer ir em gerar essa ansiedade nas pessoas, porque a gente pode às vezes incentivá-las a tomar vacina, mas às vezes a gente vai criar uma ansiedade que a gente não quer que as pessoas tenham, sabe? Como é que você traça a linha da solução que você vai fazer num caso como esse? Até onde, vamos colocar assim, eu me permito provocar as pessoas, mas eu não quero gerar um estresse que eu não gostaria de sentir. E esse tipo de escolha de produto, de estratégia, de design, inclusive de carreira, tem a ver com valores que são seus, né? O resto tudo, ferramenta, competência, tudo vai ser bastante fluido. Eu sei que conversa muito com algo que vocês já falam aí sobre a Learning Agility, então, assim, isso é muito próprio da fluidez que os desafios vão se apresentar. Construir e ter tempo para ter um repertório não convencional. Adoro quando as pessoas falam, nossa, eu conheço o Mr. Beast, eu vi tal coisa, eu assisto anime, eu costuro, eu gosto de pintar. Isso tudo traz muita riqueza. Vão ter estudos, né, que vão olhar para isso ao longo da história, né, as pessoas mais inovadoras, grandes artistas, cientistas, eles tinham hobbies que eles dedicavam muito tempo. Vão ter uma série de dados que vão apoiar isso, mas essencialmente
se dê um tempo para construir, para olhar para coisas que fogem um pouco ali daquele que é o seu trabalho do todo dia, né? E saber que a gente é capaz de construir modelos melhores. A minha última contribuição, para fechar aqui o nosso papo, é um livro talvez, ele é médio convencional, acho que ele me inspirou de muitas formas. Eu peço perdão, eu coloquei a versão aqui em inglês e em português, e eu peço... A português eu tenho claramente, eu sei que ela é uma capa feia, é um nome brega, eu sei disso. Mas eu vou fazer o pitch aqui desse livro, né? Esse livro aqui, essencialmente, é um psicólogo, psicanalista e tal. Ele viveu horrores, né? Ele passou por campos de concentração, ele viveu experiências, assim, das mais terríveis da experiência humana, e ele escreveu esse livro refletindo sobre como que é a busca de sentido, como é que você dá sentido, qual que é o sentido da vida, que sentido que você dá, baseado no que ele aprendeu, não só com ele mesmo, mas muito do que ele viu. É um livro, às vezes, difícil de ler. Eu não sou Viktor Frankl aí, grande. É um livro, às vezes, difícil de ler, ele é sofrido de ler, tem certas coisas lá que você fala, nossa, meu Deus, isso aconteceu com as pessoas eram assim, elas passaram por isso, elas fizeram isso umas com as outras, mas eu recomendo muito. Me fez pensar em muita coisa, como que eu lido com o trabalho, com a minha vida pessoal. Então, é um top recomendação que do meu repertório não convencional, tá aí, me ajudou muito a pensar em prioridades na vida. E vou fechando aqui, mas fechando do tipo, tô aqui mais tempo, me perguntem, tô aqui, não vou sair do call assim que isso acabar, mas deixo aqui todos os meus contatos. O melhor jeito para falar comigo realmente é o e-mail. Eu sou essa pessoa do e-mail. Tem meu site, tem coisas lá. Meu site ele é um pouco mais PJ do que PF, mas tem coisas PF também. Eu realmente uso o LinkedIn, eu posto pouquíssimo, mas se você mandar mensagem lá, eu vou ver, eu vou te adicionar. Me adicione, gente, eu adoro conhecer, enfim, né? Conhecer pessoas, acho que isso é bom para todo mundo, então me adicione, eu adoro. E se alguém quisesse me seguir no YouTube, mas assim, eu prometo, para quem me seguir no YouTube, que não vai ter nada de produtivo lá. Não vai ter nada que você vai falar, nossa, isso aqui eu posso usar no meu trabalho, isso aqui foi mega... Não vai ter. Meu YouTube é só diversão. É só eu fazendo coisas assim, historiazinhas de poucos minutos, que se der tudo bem, você vai parar e falar assim, ah, legal. E pronto, vai seguir sua vida, você se entreteu por um minutinho, tá? Mas é isso, meu trabalho para valer tá ali do LinkedIn para cima, tá bom? É isso, pessoal. Obrigado. Boa, Max. Tá Cara, bom? Max, parabéns, cara. Foi super rico aí. Pelo menos eu vi elementos aqui de inovação que foge ali do romantismo, né? Muito relacionado, que nem você comentou aí, a quebra de paradigmas, quebra do modelo padrão e como que está presente no nosso cotidiano, né? Pelos exemplos que você trouxe. Ele desde um vídeo do YouTube, que é a mesma plataforma, mas de forma diferente. E como isso gera engajamento, né? Como isso se difere do restante. E fazendo um link aqui pro meu dia a dia, assim, no meu entendimento, cara, tá muito relacionado a pegar um objetivo ali, né, que vai desde aqui no dia a dia de gerar valor para o cliente, para a empresa, como trabalhar, e quando for fazer isso, fazer com a mente aberta, né, que nem você comentou, né, utilizando elementos, fazendo coisas, explorando mesmo o desconhecido ali, sem medo de errar. Uma coisa que eu queria comentar aqui, do que você trouxe, que eu vou me cadastrar ali na Clio, cara, para ouvir umas verdades sinceras aí sobre a minha vida financeira, cara. Foi super legal e vou ver isso. Queria deixar aberto aqui também para o pessoal, se alguém tiver alguma pergunta rápida aí para a gente fazer pro Max, antes de dar sequência aqui. Fiquem à vontade, pessoal. Senão aproveito aqui para chamar a Van, tá? Chamar a Van para dar sequência aqui no nosso encerramento. Boa, Gui. Gui, Max, incrível. Que manhã. Fiz várias anotações aqui, muitas reflexões, mas eu vou deixar o encerramento para um convidado especial aqui para gente. Só vou fazer um breve resgate aqui, Gui, do que a gente viu durante a semana, né? Acho que para a gente conseguir encerrar essa sexta-feira com o Jogo do Brasil logo menos,
com todos os principais pontos que a gente passou, né? Então, segunda-feira a gente começa com Growth Mindset ou Mindset de crescimento, para a gente abrir mesmo as perspectivas, olhar para o que é um mindset fixo, o que é um mindset de oportunidade de crescimento, como que a gente se torna flexível no nosso processo de desenvolvimento, com insights muito legais. Na terça-feira, a gente falou com a Gabi, né, Brasil, com mais tempo, mais produtividade, como que a gente faz tempo com o tempo que a gente tem, a partir de uma organização, ferramentas. Então, foi muito bacana, com insights interessantes também, dicas imprescindíveis para a gente olhar e otimizar aqui o nosso dia a dia. Eu já despauso, amor. Vida aqui, né, gente? Como ela é com o jogo do Brasil sem escolinha das crianças. Só um minuto, amor. Mamãe já despausa. Na quarta-feira, a gente falou de agilidade com gestão baseada em evidências, com o Leandro Sanches e o Lucas facilitando essa pauta também. Então, com um game super diferente, trazendo a reflexão sobre agilidade na prática, no dia a dia. Na quarta e na quinta-feira, a gente também falou sobre diversidade, inclusão e equidade com o time da Singue e Transcendemos, além das reflexões que nós trouxemos aí, junto com as nossas squads e todos os nossos colaboradores. Momento super importante para a gente aprender, trocar, entender como as coisas acontecem na prática e quais são os desafios que a gente ainda tem para a gente conseguir evoluir, avançar de forma significativa nessa pauta de diversidade e inclusão, que é tão fundamental para as organizações e sociedade como um todo, né? Acho que foram dias incríveis hoje com o Max e o Gui aqui, finalizando, falando de inovação, criatividade, como que a gente repensa a nossa carreira a partir dos desafios do dia a dia, e a partir de temas não convencionais, acho que sair um pouco daquilo que a gente costuma fazer, dos temas que nós estamos acostumados, o tal zona de conforto, né, que a gente já ouviu algumas vezes. E aí, para a gente encerrar, queria chamar o André, nosso presidente, para compartilhar alguns insights, né, e fazer aí um fechamento dessa semana, para a gente encerrar com chave de ouro. André, tá por aí? Fala, obrigado. Bom, pessoal, acho que muito bacana acompanhar aqui toda a conversa com o Max. E, Max, prazer te conhecer aí, parabéns aí pela apresentação, super bacana, acho que muitos insights aí, super interessantes que a gente para pensar quando escuta você falar, então, muito legal poder ter você com a gente aqui nesse fechamento. E a todos que estão aí nesse dia de jogo aí, ansiosos aí, mas que tiveram oportunidade de participar dessa semana. Acho que assim, um conteúdo riquíssimo e que de fato nos traz muita capacidade de pensar diferente sobre o que fazer. Pelo que destacar alguns pontos aqui rápidos, eu não vou tomar muito tempo de vocês. Acho que primeiro é uma tremenda oportunidade poder estar numa empresa como a Livelo, que proporciona esse tipo de aprendizado para as pessoas que estão aqui. Então, acho que a gente vê, esse conteúdo foi montado com muito cuidado, com muito carinho para todos vocês e ficou realmente espetacular. Então, para quem aproveitou esse conteúdo, parabéns, vocês já estão no caminho certo de querer olhar, ter esses insights, aprender a fazer coisas diferentes. Então, eu acho que o lugar que a gente escolhe trabalhar diz muito sobre o nosso futuro, né? Quando a gente consegue aproveitar as oportunidades que a gente tem. Eu tive essa oportunidade na minha carreira, nos lugares que eu trabalhei, e sempre soube aproveitar. E a Livelo é, de fato, em todos os lugares que eu trabalhei, um lugar muito, muito especial nesse sentido dessa formação das pessoas aqui. E a gente não tem dúvida que vamos ter muitas oportunidades de aplicar isso na prática nos próximos anos. Aí nossos planos são bastante aí ambiciosos. Vocês têm feito, na verdade, um trabalho muito, muito bacana. Aí falando um pouquinho aqui do que alguns pontos que eu anotei aqui enfim, tem muitos pontos aqui da conversa aqui com o Max, mas alguns que são super interessantes, acho que é bacana, né? Acho que começando, eu sou fã, Max, do Michael Scott, do The Office. Eu sou fãzaço, meu filho, minha mulher não entende porque eu rio tanto, mas eu tenho esse misto de vergonha alheia e de diversão. É muito, muito, muito bom. Sou fãzaço dele. Meu filho virou fã também. E recomendo também para quem não assistiu Silicon Valley,
que está na HBO, uma série espetacular, engraçadíssima sobre esse mundo de startups, vai fazer você morrer de rir. Mas eu concordo também que você falou que nada é mais pessoal do que o trabalho, né? E de fato, né, você fala muito sobre isso. Eu lembro que uma frase do Peter Drucker que falava: se você decide se vai trabalhar numa empresa ou não, pensa se você colocaria seu filho para trabalhar lá. Porque, de fato, ele vai conviver com pessoas e a chance dele se tornar parecido com as pessoas que estão lá é muito grande. Então, você quer que teu filho trabalhe onde você trabalha hoje? Porque, de fato, ele vai se tornar alguma pessoa parecida com isso. Então, eu acho que é super importante isso. Então, essa amplitude da carreira tem que ter um olhar mais amplo mesmo. É muito difícil dissociar uma coisa só da outra. Então, acho que essa é uma reflexão super importante para a gente ter. Claro, que a gente vai passar muito tempo trabalhando num lugar, se dedicando bastante. Então, é muito importante ter essa visão mais ampla. E aí, quando você falou aqui de inovação, né, a ideia de você ter essa nova abordagem sobre um assunto, eu gosto muito dessa ideia de simplificar um pouco a ideia da inovação. A gente sempre, quando tende a pensar em inovação, pensa, o cara criou o iPhone, o cara criou o foguete que vai para Marte, criou o Tesla, sei lá o que é. Claro que são coisas importantes, mas a inovação é um jeito de pensar, e essa ideia de você abordar de uma forma diferente um assunto que você já está vendo é o que faz a grande diferença. Acho que tem essa ideia de que olhar muito com uma cara diferente, que foi um pouco do exemplo que você deu, lá do Vic Muniz, né? Que é espetacular, acho que é super claro quando você explica isso, pegar algo que aparentemente não tem utilidade nenhuma e transformar numa obra de arte, né? Então, isso aqui é algo mais importante do que mais claro do que isso, nessa ideia de ressignificar, né? Então, isso é super bacana de olhar. E aí, quando você fala um pouco você falou um pouco do product market fit, né? Então, e aí tem uma parte ali que você fala de entendimento, de imaginação, de execução. Quando eu falo de entendimento, para mim, é um dos pontos fundamentais, que é, de fato, conhecer e entender o que você faz e para quem você faz, né? Quanto mais profundidade você tiver nisso, melhor vai ser a tua visão, melhor vai ser como você pode ressignificar aquilo. E aí eu falo uma oportunidade bacana que a gente tem aqui na Livelo, que é o seguinte: vocês estão trabalhando hoje com possivelmente os melhores especialistas, os melhores profissionais de cada área que a gente tem. Eu estou falando de tecnologia, finanças, CRM, marketing, DHO, o que você imaginar, que você tem gente muito, 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 muito boa em cada uma das funções que faz. Aí a minha pergunta fica: qual foi a última vez que você foi conversar com alguma pessoa de uma área completamente diferente da sua, para entender o ponto de vista dela sobre qual é a dificuldade que ela tem em fazer aquilo acontecer? Qual foi o dia que você foi conversar com alguém do DHO para perguntar qual é o desafio que você tem quando a gente fala de agilidade? Por que isso é um problema para você? Com finanças, com contabilidade, com tecnologia, um almoço, um café, seja lá o que for. Isso vai te dar um entendimento e uma capacidade de ressignificar e de pensar diferente do que você faz de uma forma gigante. Não precisa, eventualmente, fazer um curso, ir para o exterior. Você pode, dentro da sua própria empresa, aprender muito sobre como o negócio funciona e como o que você faz afeta os outros e o que os outros fazem afeta a tua área. Isso muda a tua percepção do negócio, então isso é algo que eu recomendo muito. E óbvio, a gente está numa época de muita informação, a gente tem aí os canais de YouTube, a gente tem universidades mundiais fantásticas com cursos grátis, literatura, tem muita coisa bacana para aproveitar. Então, acho que essa visão, acho que todo esse entendimento te ajuda na imaginação e, consequentemente, te ajuda na execução do negócio. E falando aqui de uma parte, você falou um pouco de obstáculos, né, Max? Eu acho que é um negócio interessante, né, sobre os riscos, né, de você decidir fazer uma coisa ou não fazer. Você falou sobre ter família, sobre riscos financeiros, riscos de carreira, o que você vai fazer ou não. E aqui me vieram algumas coisas que eu tive oportunidade na minha vida de fazer e que foram muito bacanas. Quando eu estava antes de estar na Livelo, eu estava na Smiles. Na Smiles eu trabalhei como diretor de produtos, então eu tinha aqui uma função super importante aqui, muito importante para o negócio na época, em termos de volume de coisas, de provar que o negócio estava dando certo, que funcionava, um reconhecimento super importante, uma posição bastante confortável e sólida no que eu fazia. E aí surgiu uma oportunidade de a Smiles vai se internacionalizar. E aí eu tinha que ir para montar o negócio na Argentina. Aí todo mundo fala: pô, você foi para a Argentina, que oportunidade legal, que bacana. Só que assim, gente, eu vou te falar que morar fora é bonito no LinkedIn, mano. Você tem uma porrada de desafio, muda a família, muda tudo, o bagulho é duro. E outra, eu fui para a Argentina, que era um negócio, sabe quanto é que ele representava do negócio da Smiles na época? 0. O negócio não existia.
sequer tinha uma empresa, um CNPJ, absolutamente nada no negócio, não existe, nada. Esse é um pouquinho, porque eu vou largar essa posição que eu tenho, super consolidada, super bem reconhecida, morando no Brasil, na minha casa, na minha família, sem mexer com ninguém, para ir para a Argentina montar um negócio que não existe, que pode ser que não dê certo, né? E aí você fala, é um pouco do que o Max falou, você começa a pensar, cara, o que eu vou fazer, ou não, como é que é e tal, e eu fui lá para montar a empresa do zero, aí contratar o escritório de advocacia, escritório de contabilidade, falar com o governo, montar um plano, contratar a headhunter, contratar as pessoas, alugar escritório, enfim, do zero para montar um negócio, mas deu certo, ainda super bem, funcionou, e foi uma experiência que, para mim, pessoalmente, foi, cara, espetacular, em termos de aprender uma outra língua, uma outra cultura. Minha família sofreu também, eu sofri, mas a gente aprendeu muito, voltou muito mais conhecimento. Mas assim, eu tive que dar um salto no escuro, de alguma forma, e dizer, cara, essa porra não dá certo, eu vou voltar para onde? Minha posição não estava aqui me esperando. Eu saí para fazer um negócio, aí tinha alguém no meu lugar aqui já. E se não dá certo, como é que faz? Né? Mas eu tinha certeza que assim, eu tinha, obviamente, que encarava a realidade que eu tinha, mas tinha fé de que o negócio de fato ia dar certo, como é que deu certo, e deu certo até hoje, está funcionando. Mas é um pouco dessas escolhas, né? De você falar, cara, vou despriorizar eventualmente meu convívio com os amigos aqui, com a família, vou ter que mudar para outro país. Adoro minhas coisas, meu hobby, minhas coisas que eu faço aqui lá, não vou ter isso ainda. Mas é o momento de prioridade de fazer um negócio que você acredita que vai dar certo. Mas é te dar um repertório novo que você não consegue adquirir em lugar nenhum. E aí, quando as pessoas te veem depois de 1 ano, 2, que o negócio funcionou, nossa, que legal, mas na hora. Muitos eu tenho certeza que não iriam se, então me paga 5 vezes mais do que eu ganho para ir para lá. Não ganhei nem aumento para ir para lá. Eu ganhei aumento depois que a gente for resolver o negócio. Então, eu acho que passa por você correr, de alguma forma, riscos calculados em relação à tua carreira, mas que vão te dar um repertório de capacidade de inovação e de coisas que você não teria se não o fizesse. Então, acho que são casos interessantes que você tem e quando você fala em retrospectiva, você fala que fizeram uma diferença muito grande. E, por último, acho que tem um ponto muito legal aqui, que é a questão de valores, né? Acho que entender quais são os seus valores é fundamental. Porque as empresas vão e voltam, modas acontecem, vem para cá, vem para lá, mas quais são os seus valores? Se você for coerente aos seus valores, muito provavelmente você vai fazer as coisas com uma paz de espírito, com uma tranquilidade muito maior, você vai saber na hora diferenciar o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer, se você tem que ir para esse lugar, se você não tem que ir para esse lugar, e até onde você vai. Então, é muito importante você ter essa visão clara de quais são os seus valores e buscar, né, pessoas, empresas, enfim, lugares que compartilhem os mesmos valores que você, e acho que a tua vida vai ficar muito, muito, muito mais fácil nesse sentido, sem dizer que você não vai sofrer. A pior coisa que pode ter na vida é você querer ser quem você não é. Cara, isso é muito destruidor de pessoas, você querer ser quem você não é. Então, descubra quem você é e vá para fazer coisas onde as pessoas também acreditam nos mesmos valores que você, e isso vai mudar a sua vida. E, obviamente, eu estou falando aqui da Livelo, e eu acredito, de fato, que é um lugar, cara, muito, 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 muito bacana, onde eu colocaria meu filho para trabalhar de olho fechado, e eu acho que não só a própria Livelo, mas o próprio ecossistema, né, os acionistas que a Livelo tem, acho que isso é muito importante. Então, cara, é muito bacana. Então, eu digo assim, vocês estão numa empresa espetacular, num momento maravilhoso da empresa, e que, pô, para crescer na carreira, para aprender, então aproveitem esse momento, e eu acho que tem tudo para dar muito, 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 muito certo. Então, esse é o recado que eu queria dar. Então, parabéns aí ao DHO por essa semana espetacular que vocês fizeram, mais uma vez. Acho que a gente é a Livelo, né, reconhecida através do trabalho que é feito por todos nós, mas especialmente liderado pelo DHO, em termos de reconhecimento de prêmios, etc. Eu acho que a gente está... Esse é mais um exemplo claro do que real, né? Um exemplo claro e real disso, né? Então, essa semana foi muito bacana. Então, muito obrigado a todos que participaram, aproveitem. Vamos aí torcer bastante para o Brasil ter um jogo muito bom e bacana, e a gente volta com tudo depois. Um abraço a todos. Isso aí. Obrigada, André. Obrigado, André. Valeu. Pessoal. Obrigada, Obrigada, gente. pessoal. Ótimo dia. Obrigada, gente. Tchau. Obrigado, gente. Tchau. Parabéns, Valeu, DHO. gente. Parabéns, DHO.